Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela estava bem triste por conta de tudo isso, até porque se preocupava com a mãe, né? Claro. Medo que acontecesse alguma coisa de ruim. E naquele domingo, a gente ali almoçando, ela me falou: Daniel, tô pensando em conversar com a minha patroa, para ver se ela me dá uns dias de licença, viu? Eu preciso lá ver a mãe. Quer saber, Lucimar? Acho que vai ser uma boa, viu? Mas será que ela vai dar? Ah, dá sim. Eu converso com ela. Aliás, faz tempo que eu não pego férias, né? Minha sogra morava em Goiuerê, interior do Paraná. Aliás, toda a família da Lucimara era de lá. A Lucimara tinha vindo embora para Curitiba para morar com uma tia. Foi assim que a gente se conheceu. Eu já tinha viajado para lá algumas vezes. Gostava da minha sogra. Pessoa boa, sabe? Sempre gostou de mim. Aliás, todo mundo gostava muito de mim na família dela. Mas por causa do trabalho, sabia que era bem difícil eu ir para lá também acompanhando a minha mulher. Na segunda-feira, a Lucimara veio me contar que a patroa tinha sido bem bacana com ela, entendido a situação e a tinha liberado naquela semana para ela poder visitar a mãe. Eu até falei: olha, vai ser bem complicado para mim, mas se você quiser, eu dou um jeito de te levar. Você tá pensando em ir de ônibus? Acho que vou amanhã, ou então, sei lá, na quarta-feira, mas fica tranquilo, Daniel. Eu vou de ônibus mesmo. Olha, se não estivesse tão corrido para mim, juro que daria um jeito. Mas não tinha como. A gente estava cheio de serviço na firma. Bom, ela acabou viajando na quarta-feira de manhã. Pedi que me desse notícias todos os dias, né? E os dias foram passando. A gente sempre se falando por mensagens, até por chamada de vídeo. Olha, era tão ruim ficar sozinho em casa. Minha mulher fazia falta, viu? Pelo que me contava, ela só iria voltar na segunda-feira seguinte, ou na terça. Ainda estava vendo lá os detalhes de como pretendia fazer. Segundo ela, minha sogra já estava melhorzinha, os medicamentos estavam já fazendo efeito. Eu até conversei com a dona Rita por uma videochamada. E de fato, ela estava assim, bem encoradinha, com a expressão boa. Lembro que no sábado à noite, eu ali em casa, assistindo TV, recebi uma mensagem. Puxa vida, hein, Daniel? Tá na cidade e nem avisou a gente. Se soubesse que você também viria para cá, eu teria combinado de fazer um churrasco aqui em casa. Eu li aquela mensagem e fiquei encafifado. Ué, que conversa de louco é essa? Quem tinha me enviado a mensagem era o Orlando, primo da Lucimara. Ele também morava em Goiuerê e a gente acabou se tornando amigos. Sempre que eu ia para lá com a minha mulher, a gente se encontrava para fazer alguma bagunça. No bom sentido, claro, né? O churrasquinho, o encontro. Olha, pensa num cara que gostava de fazer churrasco e tomar uma cerveja. Ele também já tinha vindo para cá uma vez. Inclusive, ficou hospedado ali em casa. Só que eu estranhei aquela mensagem. Sinceramente, não entendi o que ele falou. Se bem que, depois, pensando melhor, eu imaginei que ele talvez tivesse visto a Lucimara e pensado que eu também tinha viajado com ela. Lembro que mandei um áudio. Oi, Orlando, eu não tô aí não. Dessa vez não deu para ir. A Lucimara foi sozinha. No que ele retrucou em seguida. Sério? Ué, mas eu podia jurar que era você. Aliás, eu até pensei que você tivesse trocado de carro. Ué, como assim trocar de carro? Não, é que eu acabei de ver a Lucimara num carro
vi que a placa era de Curitiba, por isso pensei que fosse você. Olha, eu vi aquilo e entendi menos ainda. Ué, coisa esquisita. Perguntei que carro que era. Ele falou o modelo e a cor e repetiu que a placa era de Curitiba. Porque o carro, segundo ele, tinha passado bem perto de onde ele estava e ele viu que era a Lucimara que estava no banco do carona. Só não conseguiu ver direito o motorista, mas pensou que fosse eu. Por isso, tinha mandado a mensagem. Depois ainda perguntou: escuta, mas ela veio com alguém daí? Ué, que eu saiba não, Orlando. Ela foi de ônibus. Olha, eu fiquei tão intrigado. Mas com certeza, ele só podia ter se enganado, né? A placa do carro não devia ser de Curitiba, mas de lá mesmo. Ou então, de alguma cidade próxima ali. De todo modo, ficou tudo por isso mesmo. A gente ainda conversou mais um pouco. Ele falou que estava pensando em vir para cá, depois do final do ano, assim poderia aproveitar um pouco a praia com a família. Mas garantiu que me avisaria quando resolvesse viajar. Eu até liguei para o Lucimar para tirar aquela história limpa. Mas ela disse que só tinha ido à farmácia buscar um remédio para sua mãe, mas que tinha ido a pé. E depois acrescentou: mas como é fofoqueiro esse meu primo, hein? Gosta de inventar uma história. Deixa que depois vou lá conversar com ele. Olha, não sei se ela conversou com ele mesmo, como tinha prometido. Eu só sei que no dia seguinte, eis que recebi uma foto do Orlando. Ele tinha visto de novo aquele carro que tinha mencionado e que, segundo ele, tinha a placa de Curitiba. Aí resolvi tirar uma foto para me enviar. E ainda escreveu: esse é aquele carro que eu te falei, Daniel. Conhece? É de algum parente de vocês ali em Curitiba? Olha, quando eu bati os olhos naquela foto, já tive aquele sobressalto. Para começar, a placa era mesmo daqui. Só que não era só isso. Eu conhecia aquele carro. Aliás, conhecia o carro e o dono do carro também. Até porque era o Celso, amigo meu. Morava ali, perto de casa. Olha, eu fiquei dando um zoom assim na placa, vendo os detalhes do carro, para confirmar que era mesmo o carro do Celso. Se de repente não era só parecido. Eu mesmo já tinha ouvido tanta notícia de carro clonado que a gente sempre fica com o pé atrás, né? Bom, de qualquer maneira, não era o caso, porque convenhamos, né? Sei lá, mas se era o carro do Celso, o que o carro dele estaria fazendo lá no noroeste do Paraná, a mais de 500 quilômetros de distância? Olha, o Celso era um amigo meu, mas assim das antigas. Ele também morava ali perto, no bairro. Eu até resolvi dar uma passada na casa dele para conversar com ele, lhe contar do carro com a mesma placa que andava circulando lá em Goiânia, até para que, se fosse o caso, ele pudesse tomar as devidas providências. Vai que o carro dele tinha sido clonado. Só que ele não estava. Pelo menos não vi nenhum sinal do carro dele ali na garagem. Mas acabei falando com a mãe dele. E quando ela me falou aquilo, o que eu senti, acho que não tem no dicionário. Foi uma coisa tão esquisita que eu nunca tinha sentido na minha vida. Lembro da voz da mãe dele falando: o Celso não tá, Daniel. Foi viajar. Até onde eu sei, só volta amanhã cedo.
Senti aquela fisgada por dentro. Perguntei se ela sabia para onde que ele tinha ido e ela falou que não. Que ele não era muito de dar conta dos passos que dava. Olha, eu fiquei muito pensativo. E como não ficaria, meu Deus, se ele não estava em Curitiba, se segundo sua própria mãe tinha viajado, será que então aquele carro que estava circulando em Goierê não era o dele? Convenhamos, mesma placa, mesmo modelo, mesma cor. Mas se fosse mesmo o carro dele, o que ele estaria fazendo lá? Não sabia se ele conhecia alguém lá naquela cidade, ou que tivesse algum parente. Juro, pode parecer esquisito, mas até aquele momento eu ainda não tinha atinado para a possibilidade de ele estar. Até que me deu aquele estalo. O Orlando falou que viu a Lucimara dentro do carro. Só que depois, quando conversei com ele, sabe, ele falou mais do que isso, tanto que tirou uma foto. Quando eu conversei com a Lucimara, ela negou. Diz que só tinha ido à farmácia comprar um remédio para minha sogra e mesmo assim não tinha ido de carro, tinha ido a pé. Olha, deu um nó na minha cabeça. Tudo começou a girar. Será que ela estava mentindo para mim? Será que ela estava aprontando alguma coisa? Será que o Celso tinha ido para lá atrás dela? Mas se foi, a troco do quê? Tanta pergunta pintou na minha cabeça, uma mais louca do que a outra. Até porque quando acontece alguma coisa assim, a gente custa admitir. Só que chega uma hora que você não pode fugir. Será que tem alguma coisa entre os dois? Só que vamos convir. Não podia. Não fazia sentido. Ou será que fazia? Minha cabeça ficou girando. Acabei ligando de novo para ela. Só que dessa vez, uma chamada de vídeo. Ela não atendeu. Liguei várias vezes e nada. Como eu tinha o número da tia dela, liguei. Só que pro meu espanto, ela falou aquela frase. Lucimara? A Lucimara já foi. Voltou para Curitiba. Já voltou? Mas voltou quando? Ué, hoje bem cedo. O Ricardo até foi levar lá na rodoviária. A senhora tem certeza? Mas eu falei com ela de manhã. Ela não me disse nada. Falou que só voltaria na segunda-feira, ou então até na terça. É? Estranho. Mas ela foi sim. Olha, eu não queria acreditar. Como que ela podia ter pegado o ônibus bem cedo, se eu tinha ligado e conversado com ela perto das 10:30 da manhã e ela não tinha me dito nada? Comecei a tremer de nervoso. Só de pensar na possibilidade de que ela pudesse estar mentindo para mim. Mandei mensagem perguntando onde que ela estava. Até que depois de um tempo ela respondeu. Como onde? Tô aqui na casa da mãe. Mais tarde a gente se fala, tá bom? Comecei a ligar para ela. Mas quem disse que ela atendeu? Aliás, deve até ter desligado o celular. Porque começou a dar fora de área. Imagine como que ficou a minha cabeça. Por que essa mulher estava mentindo para mim, meu Deus? Eu tinha conversado com a sua tia. E segundo sua tia, ela tinha embarcado no ônibus bem cedo, rumo a Curitiba. Então como que ela podia dizer que estava na casa da mãe?
sendo que sua mãe e sua tia moravam na mesma casa. Será que ele estava junto com o Celso? A resposta estava na minha cara. Só que eu não queria acreditar. O celular da minha mulher ficou desligado até o dia seguinte. Fiquei num estado de nervos, que achei que fosse até me dar um troço. Só bobagem passou pela minha cabeça. Que ela e o meu amigo estavam juntos. Que, aliás, já tivessem até viajado juntos para lá. Apesar de ela dizer que tinha ido de ônibus. Olha, eu não fui nem trabalhar. Só para se ter uma ideia. Não tinha cabeça para me concentrar no serviço. Ela chegou na segunda-feira depois do almoço. Chegou assim, meio assustada, quando vi que eu não tinha ido trabalhar. Assim que entrou pela porta, eu já perguntei: o que está acontecendo, hein, Lucimar? Será que eu posso saber o que o Celso estava fazendo com você lá no noroeste do estado? Essa mulher ficou branca. E olha que ela é bem morena. Ficou branca. O olho arregalou. Ficou me olhando como se estivesse diante de um fantasma. E quando foi responder, gaguejou. Como assim? O Celso comigo? Você vai mentir, Lucimara? Eu acho que eu sou bobo. Tô sabendo de tudo, viu? O Orlando viu você no carro dele. Mandou até foto. Foto? E você vai acreditar naquele mentiroso? Eu não sei de Celso nenhum, viu? Fui lá só ver a minha mãe. Nisso eu acredito. Mas será que você pode me explicar o que o Celso também estava fazendo lá? Por que ele foi atrás de você? Ou será que foram juntos? Botei até a tia dela na história. Falei que tinha conversado com ela. E que ela tinha me falado que seu tio Ricardo a tinha levado à rodoviária no domingo bem cedo. E nessa hora, ela se calou. Perguntei: você vai falar a verdade? Hein, Lucimar? Você veio de ônibus mesmo? Ou veio de carona com o Celso? Fala, Lucimara. Aliás, já que você disse que foi de ônibus, quanto foi que você pagou na passagem? Aliás, será que você pode me mostrar essa bendita passagem? Nessa hora, ela se irritou. Olha, você quer saber, Daniel? Me poupe, viu? Eu tô cansada. Morrendo de vontade de tomar um banho, comer alguma coisa. Aliás, o que você tá fazendo em casa essa hora? Não trabalha mais? Sabe quando a pessoa vira o jogo? Ela falou aquilo, foi pro quarto, só que eu fui atrás. Cobrando, exigindo uma explicação. Falei até que iria colocar os dois juntos, um de cara pro outro. Tirar limpo aquele episódio. Ela chegou a se trancar no quarto, mas eu quase arrebentei a porta na base do chute. Tava nervoso. Ela deve ter ficado com medo que eu fizesse alguma coisa contra ela. E acabou dando um jeito de sair de casa e foi lá pedir guarida para nossa vizinha. Só que mais uma vez eu fui atrás. Aí ela ameaçou chamar a polícia. Imagine, eu e a vizinha batendo boca ali no muro por causa da minha mulher. Não desejo uma situação assim nem pro meu pior inimigo. Foi tão feio que ela resolveu que ia ficar lá. Pelo menos até arranjar um outro lugar, porque para casa falou que não ia mais voltar. Dormiu inclusive na casa da vizinha aquela noite. Aliás, na noite seguinte também. Na verdade, só voltou ali
para buscar as roupas dela. O que eu fiz? Eu fui lá confrontar o safado. Mas quem disse que ele teve coragem para me enfrentar? Para minha tristeza, depois, todas as minhas desconfianças se confirmaram. Os dois estiveram juntos lá em Goiânia. Acredite quem quiser. Mas já tinham ido juntos aqui de Curitiba. Ele também pegou uns dias de folga no serviço para poder viajar com ela. E convenhamos, né? Se ele fez isso, é porque não foi à toa. Já devia estar de caso há muito tempo. Combinaram aquela viagem e usaram a coitada da minha sogra para encobrir a safadeza. Ela começou bem cedo a falar que a mãe estava doente, que não estava se sentindo bem, já planejando se encontrar com o amante. Como pode uma pessoa ser tão falsa? Aliás, os dois, né? Depois de um tempo, pro meu desengano, soube que os dois andavam circulando juntos. Ou seja, depois que saiu de casa, ela assumiu que estava de romance com ele. Sabe o que eu me pergunto? Se queria ficar com ele, por que não se separou de mim desde o começo? Sabe? Para que fingir? Preferiu mentir, me trair, me fazer de otário. Até viajar com ele, ela foi. Os dois no carro. Foram e voltaram juntos. Nessa história, nessa viagem, não teve ônibus nem na ida e nem na volta. Foram de carro, com toda certeza, rindo da cara do bobalhão. Mentiu que estava indo visitar a mãe só para poder ficar uns dias com o amante. Por que mentiu, meu Deus? Se bastava ter sido sincera. Dizia que não queria mais nada comigo. Ia doer do mesmo jeito, claro. Mas, de qualquer maneira, ia ser melhor, viu? Porque seria mais honesto, mais correto. E assim, não teria me matado em vida. Cravado esse punhal aqui no meio do meu coração.